Porque às vezes o aluno, ele se prepara tanto para a redação do Enem que esquece que depois ele vai ter que escrever gêneros diferentes. E olha, isso aconteceu comigo, tá? Quando eu passei em primeiro lugar em letras na UFG, inclusive até dediquei ao meu professor Zé Laranja, eu tinha tirado, acho que 960 na redação do Enem e cheguei achando que eu estava escrevendo muito bem. Só que aí fazendo os primeiros trabalhos foi um banho de água fria, até porque a escrita acadêmica ela é muito diferente do que é cobrado na redação do Enem. Mas embora essa habilidade do texto dissertativo e argumentativo não tenha me ajudado diretamente, a gramática me ajudou demais. E eu sinto que, às vezes, os alunos têm dificuldade de enxergar isso. Você também sente assim? Sim. Inclusive, é uma das coisas também no meu, digamos, discurso de convencimento, é o pós-ensino médio, quando ele entra na faculdade. E uma das coisas que eu acho que vale pontuar aqui foi até tema de um texto, de uma questão do Enem. Falando que hoje, profissionais das mais diferentes áreas de mercado estão voltando a estudar a língua portuguesa por conta da oratória, da facilidade de comunicação, entendeu? Para melhorar as habilidades de comunicação. Então, eu sempre pontuo com os meus alunos, eu falo, você vai, por exemplo, fazer engenharia, beleza? Aí o cara fala, não preciso de português, fazer engenharia. Mas você vai ter que fazer relatório, entendeu? Você vai ter que fazer alguns textos, produzir alguns textos e vai ser exigido em relação a um uso mais formal da língua, né? Eu falo, hoje em dia, e sempre foi assim, os engenheiros, eles tendem a se tornar administradores. Porque o engenheiro eu fiz engenharia, né? Não sei se você lembra, eu fiz engenharia civil. Então, os engenheiros, eles são talhados para resolver problema. Então, boa parte dos engenheiros acabam assumindo cargos administrativos, de gestão, etc. Aí eu falei, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que expor coisas para as pessoas, organizar o pensamento. E aí você vai ter que ter uma habilidade de comunicação maior. Entendeu? Então, para qualquer área que você for atuar, por exemplo, se for fazer direito, nem se fala. Um jurista que não vive da língua já está, né? Já está complicado. E tanto é que a dificuldade de muitos alunos para passar nas provas da OAB não é o direito, é o português. Entendeu? Porque eles não conseguem interpretar, às vezes, o que a questão pede. Então, eu acho que em todas as áreas de atuação, o que você carrega de formação, eu acho que falando no termo ferramenta, mas é um instrumento muito valioso para que você possa, né, definir ali dentro da sua área de atuação de que maneira você vai utilizar aquilo. Com certeza, e você falando assim a respeito dos cursos, né, até mesmo de engenharia, precisarem da gramática, o direito é um caso excepcional porque você trabalha diretamente com a língua e eu recebo também muitas outras pessoas que já estão no mercado de trabalho, atrás mesmo do que você falou, que são aulas de português. Eu até tive a oportunidade de montar um curso no Tribunal de Contas dos municípios. Trabalhei ali com 30 servidores, justamente porque eles estavam escrevendo textos que eram enviados para o interior do estado, em que os vereadores dessas cidades não conseguiam entender o que esses servidores estavam querendo dizer. Então, assim, além de ser um trabalho com a gramática, porque um texto que era quase agramatical, né, precisa ter algum trabalho ali com a gramática, mas também muito focado na releitura do que ele escreveu, porque às vezes eles pegam as informações e vão já querendo passar, sem de fato ter um filtro que a gramática consegue trazer pra gente, porque eu, principalmente, que já trabalhei como corretor, né, dentro de escolas e até mesmo em editoras, a leitura que a gente faz, às vezes vira quase uma leitura sintática. Eu lembro que eu ia começando a ler, eu ficava lendo assim, adjunto adverbial, vírgula, sujeito, predicado, e assim ia seguindo a leitura. Então, a gramática, ela ajuda demais. É o fato de dar clareza ao texto, né? Que é o que muita gente tem dificuldade, exatamente por escrever um texto truncado, entendeu? Então, essa parte da clareza depende muito da bagagem que você carrega, sem sombra de dúvida. Com certeza. Só que dentro da universidade, isso já falando especificamente do curso de letras, acontece uma briga, que é uma briga entre a gramática tradicional e a linguística moderna. Eu gosto muito de linguística. Inclusive, eu tive a oportunidade não só de estudar linguística na UFG, mas também na UFRJ. Só que eu tô ciente dessa briga. Você, como que enxerga essa disputa? Eu acho que tinha que haver um casamento. Eu sempre fui favorável à linguística, certo? Mas sempre fui favorável também ao conhecimento gramatical, que é o conhecimento linguístico.
Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Vou lhe dar um exemplo. Quem é um dos maiores linguistas brasileiros hoje, né, professor da UNB? Marcos Banho. Polêmico. Certo? Polêmico, mas e muita coisa que ele fala, a gente tem que escutar realmente, questão do preconceito, né? Inclusive o livro dele sobre preconceito linguístico, eu sugiro que todas as pessoas leiam, um livro pequeno, fácil de ler, e desmitificam um pouco, né, essa questão de certo e errado, entendeu? De ficar massacrando a pessoa que de repente não usa a norma culta o tempo todo, né? Mas o Banho mesmo, né? Ele tem um viés pro lado da linguística, mas os textos que ele escreve são extremamente bem estruturados, extremamente formais, entendeu? Então, quer dizer, como que ele conseguiria isso utilizando apenas aquilo que ele defende? Entendeu? Então, eu acho que tem que ter um contraponto. Por isso que eu adoto a tese de que a gramática não é um fim. Uhum. Entendeu? E ela faz parte dos estudos linguísticos como um meio, até para você compreender melhor. Você falou da questão da fonética, né? Hoje mesmo eu estava comentando em sala de aula, começando falando de noções de fonética, mostrando uma questão do Enem, que cai uma poesia de cordel, cai uma música popular, né? Como caiu Asa Branca já e tal, e aí o examinador fala da linguagem utilizada, né? Aquela linguagem regional e tal, para valorizar a identidade cultural e tudo mais. E ele fala, às vezes no texto tem lá, igual aquele poema, se não me engano, do Oswald de Andrade, né? Querem dizer milho, dizem milho, para melhor, né? Uhum, então, e fazem telhados. E vão fazendo telhados, né? Aí eu comento com os alunos, falo assim, então, ali, ó, o autor, ele reproduziu em algumas palavras o modo como se fala, né? Popularmente e tal, e no caso do vão fazendo telhado, dos trabalhadores, do trabalhador braçal, né? Que normalmente não tem todo aquele acesso à educação formal. E aí eu falo, e o Enem vai questionar o que ali? Mudanças relativas ali no